irmãos amados, paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Estamos dando início aqui ao nosso projeto de podcast cristão. E nesse primeiro projeto estamos com o pastor Cláudio Fonseca, aqui da Igreja Quadrangular do Bandeirante. Pastor, seja bem-vindo. Amém, amém, Carlos. Estamos aqui juntos, reunidos, né? Que bom. Estou feliz aqui de participar desse primeiro podcast, dessa primeira postagem, que eu creio que Deus vai abençoar as nossas vidas, né? E aí, irmãos, nós vamos seguindo e Deus vai abençoando, cada vez mais vai ficando melhor, pode ter certeza disso. Amém? Então, pastor, como eu aprendi duramente na minha vida, né? A colocar primeiro Deus em primeiro lugar, então você vai fazer. Então, antes de estar iniciando as perguntas, de saber do pastor, vou fazer uma oração de agradecimento pelo Espírito Santo por dar dando início aqui e poder estar abençoando esse projeto daqui. Glória Eu venho a Deus. falar no nosso coração, amém? Amém. Então, vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, que até aqui o Senhor nos trouxe, Senhor. Abençoa que o Senhor venha falar através das nossas vidas, Obrigado. que as nossas vidas possam impactar outras pessoas, Pai. É verdade. Esse projeto é um projeto para impactar pessoas, buscar almas e que seu Espírito Santo venha nos usar, que nós possamos ser um canal de bênção, Amém. resgatando as almas, tá? É um projeto que está iniciando, mas tudo que começa pequeno, o Senhor abençoa Eu creio. e vai crescer. Em nome de Jesus, vamos saquear o inferno. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Então, pastor, vamos lá nesse seguinte, né? Sou o pastor aqui da Igreja Quadrangular. Como se apresenta, né? Fala pra gente do seu ministério, quantos anos de ministério, né? Como que começou a sua vida, né? Amém. Servir a Deus, né? Eu estou no ministério já quadrangular desde 1990, então já faz um pouquinho de tempo que eu estou na igreja quadrangular. Meu ministério, antes de pastorado, eu sempre trabalhei na área de louvor, eu sempre fui ministro de louvor, fui líder de ministério de louvor há muito tempo, e sou pastor há 15 anos, né? E desde então, nesses 15 anos, 12 eu pastoreio a igreja do Evangelho Quadrangular aqui do Bandeirantes, onde Deus nos abençoou e eu abri a igreja aqui na época e estamos aqui até hoje, lutando para fazer a obra. Nesses 12 anos que você está aqui no Bandeirante, você comentou que você iniciou no louvor. Como que foi essa transição? Você sendo ministro do louvor e aí vindo para pastorear, e como que foi essa transição sua? Como que foi esse seu chamado de sair do louvor, né? Que é um desafio grande, pastorear almas, né? Como que foi essa sua transição? Muito boa pergunta, Carlos. Não foi fácil não, sabe? Não foi fácil porque eu estava acostumado, né, anos trabalhando com louvor, ministrando louvor, e foi um desafio muito grande para mim, porque eu tive que me adaptar, né? Deus teve que me capacitar também, porque a questão de ter que alimentar a igreja, trazer alimento espiritual, palavra, toda semana você tem um alimento novo, né? Porque os cultos não é um culto na semana, são 3 cultos, então você precisa estar preparado. Então para mim foi um grande desafio que eu aceitei e que graças a Deus me capacitou e tem capacitado até hoje, né? Mas não foi fácil não foi bem complicado a mudança. E você foi para desde 1990, mas você já foi convertido antes ou você iniciou, sua conversão foi já em 1990? Como que foi esse processo de você vir para o Evangelho, né? Aí depois estar no louvor e a sua caminhada? Quando que foi sua descida das águas, né? Morrer para o mundo e nascer para onde? Que época que foi? Foi 90? Foi interessante, eu me converti em 1988 para 89, lá em Curitiba. Eu estava servindo o quartel lá no 20 Big, e aí conheci uma moça que me levou para a igreja, né? Ela me levou para a igreja quadrangular, lá em Curitiba. Lá eu me batizei na 43ª igreja do Evangelho Quadrangular, onde na época o pastor era um jovem pastor que me recebeu lá muito de braços abertos e me batizou em 89, de 88 para 89. Depois eu voltei para Londrina, passei aí um ano e pouquinho meio que fora da igreja, né? meio desviado, vamos dizer assim, né? Mas logo em seguida também eu já entrei na televisão que eu trabalhava aqui, conheci um amigo que me levou para Quadrangular daqui de Londrina e aonde estou até hoje, né? O senhor comentou aí desse teve um momento vindo para Curitiba para cá que você deu desviada, sabe? E queria que você comentasse com a gente o que causou
que você deu essa desviada, né? Foi nessa transição e você perdeu o contato com quem já estava? Como que foi esse processo de você ficar fora da igreja? Porque às vezes acontece, tem muitas pessoas que estão passando por isso. Sai de uma cidade que estava na igreja, vem para uma outra, Verdade. e aí não se acostuma, e daí cai para o mundo, e aí não tem força, não consegue. Como que você conseguiu estar retornando, né, para os caminhos de Deus? E daí é importante, né, dando início no ministério, né? Então, como que foi isso para você? Qual foi esse seu despertar? O que fez você voltar para os caminhos do Senhor? Ô Carlos, é assim, eu antes de me converter, eu sempre fui um cara muito tímido. Quem me conhece hoje não imagina que eu fui tímido um dia, mas eu era muito introvertido, eu não era muito de fazer amizades. Então tudo que me movia para fazer amizades, eu tinha amizades quando eu tomava algumas a mais, bebia uma cerveja a mais, né? E isso é onde eu conseguia me relacionar com as pessoas. Mas fora isso, eu era uma pessoa muito tímida. Então isso me atrapalhou muito. Quando eu voltei do quartel para cá, de Curitiba para cá, eu me perdi o contato com o povo de lá. E aqui eu não consegui me encaixar em igreja nenhuma. Então isso me distanciou. Por quê? Porque eu não conseguia me encaixar. Eu não tinha, como eu era uma pessoa muito introvertida, eu tinha uma dificuldade de fazer amizade. E aí eu me recolhi, né? Na verdade me recolhi, acabei voltando para o mundo, tive no mundo por um pouco de tempo, né? Mas o que me trouxe de volta, né? O que me trouxe de volta foi entrar, eu vou falar o nome da televisão, da TV Coroados, que é onde eu conheci um amigo que até pregou aqui na nossa igreja. Ele me levou, me apresentou o quadrangular aqui em Londrina, me convidou lá e foi para lá, no Jardim Leonor, onde eu moro hoje, e até onde eu conheci minha esposa, pastora. Então, para você ver, então, aí você tem dois pontos. Aí que você vê a importância de ter pessoas de Deus no caminho da gente, né? Você tinha dificuldade de se enturmar e isso afastou você não quer porque você não se sentiu bem ali em uma igreja, não tinha ninguém para também te abraçar, tipo, falar, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Aí você foi para onde? O mundo, porque o mundo te oferecia, você, né, quando estava no BB1, e aí você conseguia dar uma relaxada. Exato. E aqueles seus amigos tiraram. Então você vê a importância de você ter amigos da igreja, amigos que te levam para o caminho do Senhor. Exatamente. Como esse seu amigo dos coroados, né? E aí você falou que até pregou aqui, que você conheceu sua esposa. E depois que você retornou, né, esse seu amigo te encaminhou para o caminho novamente, você já iniciou no ministério? Como que foi? Sua chegada aceitando Jesus novamente, né? Foi bem rápido. Por quê? Porque na época a igreja quadrangular do Jardim Leonor era uma igreja pequena. Então ela tinha muita deficiência de pessoas, né? E então estava começando e não tinha Ministério do Louvor. Como eu sempre fui um cara que gostava muito de cantar, eu quando estava no mundão, eu cantava nos karaokê, quando eu já estava meio bêbado assim, eu já cantava, né? Então eu pedi a Deus para Deus tirar essa vergonha que eu tinha, para eu poder estar no ministério. E é onde eu comecei. Daí desde então lá eu fiquei, né? Então, você vê, né, como que Deus trabalha, né? Você é tímido, né? Você, né, tudo, e Deus olha diferente, né? Às vezes a pessoa se prepara para aquilo, mas não é aquilo que Deus quer, né? Porque Deus sempre escolhe o menor da casa, né? Exatamente. Às vezes você até fica pensando assim, não sei, eu não tenho talento nenhum, eu sou tímido, né? Você vai estar ouvindo falar, eu quero tanto servir a Deus, mas eu não tenho dom nenhum. Verdade, então, Carlos. busca a Deus, porque ali você vai descobrir, né? Você vai fazer uma coisa que vai descobrir seu dom. Exato. Deus, ele escolhe, ele olha diferente, né? Ele olha com o seu coração, vê se seu coração está com chama de querer levar o ministério, aí ele vai te capacitar. Exatamente, Carlos. Agora, aquelas que já vêm preparado, porque tudo que é grande é monstro, né? Exato. Então você vê como que foi a importância desse seu amigo. A igreja também, outra importância. A igreja está iniciando, então você já colocou no Ministério do Louvor, né? Isso que é muito importante. E você, a outra coisa importante, além de você também aceitar e pagar o preço, né? Porque Exatamente. não foi fácil ali, né? A igreja começando e você tendo que levar o louvor. Como que foi esse momento? Foi bem difícil, porque eu nunca tinha participado de igreja assim com o Ministério do Louvor. E eu era só um backing vocal, depois eu tinha muita vontade, é até engraçado isso, eu tinha muita vontade de ser ministro de louvor. E só que eu não sabia fazer, e aí eu fazia daquele jeito, né? Tudo errado. Agora vamos cantar tal música, agora vamos cantar. Eu não era um ministro de louvor, né? Deus foi me usando, me abençoando, e cheguei ao ponto de
dominar a situação e fazer da maneira certa, né? Não foi assim do dia para a noite, demorou bastante, mas graças a Deus, né? E o importante que você falou, você pediu para Deus, você se colocou no joelho, né? Exatamente. Primeiro pareceu aquela vontade no seu coração, o desejo de querer ministrar, e aí você foi no joelho, foi fazer, provar, falar com Deus e pagar o preço, né? Isso que tem que ser, muitas vezes, muitas pessoas querem já iniciar sem pagar o preço, né? Sabendo que é o preço. E a vida cristã é assim, você paga o preço, passa pelo processo e depois Deus vem com a promessa, né? Exatamente, é bem assim que funciona. Aí, ali que você estava aí você conseguiu, como você falou, ministrar bem o louvor, e aí você ficou com quanto tempo no ministro de louvor ali? Olha, Carlos, eu fiquei na área do louvor durante de 90, e não vamos dizer assim, como ministro de louvor mesmo, que eu posso dizer que eu era ministro de louvor de 93 até o ano 2000, nós estamos em 2022, né? Até o ano 2020, até o ano 2014 mais ou menos, eu fui dentro da área do Ministério do Louvor, sabe? Foi assim bastante tempo, porque assim, eu abri a igreja, mas como também eu abri a igreja, eu não deixei de ser um ministro do louvor, porque a igreja era pequena e eu também tinha que ministrar, então eu tinha que ministrar, eu tinha que pregar, eu tinha que fazer quando você abriu a igreja, você ministrou. eu fazia as duas coisas juntas, né? Eu tinha que ministrar o louvor, tinha que pregar, então eu acabei fazendo muitas coisas, né? Não, entendi. E qual que foi a sua maior dificuldade nesse seu ministério de louvor? Como que você via? Porque normalmente, né, às vezes as pessoas olham lá em cima, vê o ministro louvando, o louvor tão bonito, e não sabe, né, o que está se passando, né? Como que tá as lutas, como que tá. Qual que foi a sua dificuldade no seu ministério de louvor? Maior dificuldade. Você sabe, Carlos, que eu sempre tive uma coisa no meu coração. A minha esposa, se ela tivesse aqui, ela seria testemunha disso. Eu nunca deixei isso me afetar. Eu sempre coloquei uma coisa no meu coração: Deus não tem culpa dos meus problemas. Quando era o meu dia de ministrar louvor, eu podia ter o maior problema na minha vida. Eu deixava lá fora e eu vinha para a igreja fazer o meu melhor para Deus. E eu sempre disse isso dentro da minha casa, para minha esposa, para quem for que andava comigo. Eu falava: Deus não tem culpa dos meus problemas. Deus conta comigo. A partir do momento que Ele me levantou como ministro do louvor, Ele conta com a minha adoração. Então eu ia e fazia o meu melhor para Deus. O problema ficava, eu resolvia depois, ou se desse para resolver antes, também resolvia antes, por muitas vezes, né? Mas a maior dificuldade do louvor era a convivência com pessoas, né? Porque como são seres humanos, pessoas, você lidar com gente não é fácil, você fazer, porque nem todo mundo pensa igual a você, né, cara? Ninguém, todo mundo pensa igual a mim. Eu tinha aquele compromisso, tinha um outro que já não tinha tanto, e aí você acaba tendo um pouco de atrito, né? Mas eu sempre consegui conciliar as coisas. Você falou uma coisa muito importante, que Deus não tem, né, um dos seus problemas, né? Você está ali para servir e você deixar. E o servir de Deus é isso, é você adorar quando está com o choro dentro. Você está com um momento de tristeza e adorar a Deus. Você está num momento triste, né, passando, e louvar a Deus, né? Isso que é o servir de Deus diferente. Exatamente. Porque a gente adorar e louvar quando está bem é fácil, né? Agora, o servir de Deus é isso, né? Tudo aquele problema da tribulação, mas você adorando a Deus, né? Às vezes você cantando, ministrando cura, e ali sua vida doente. Cheio de problemas, e você adorando, dizendo para a igreja: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, e o seu coração está ali cheio de briga, né? Briga interna, mas é aquilo que eu falei. Deus não tem nada a ver com isso, então eu tinha que dar o meu melhor. Graças a Deus, seu Carlos. Minha vida inteira foi assim, eu procuro dar o meu melhor para Deus. Sim, daí os resultados vêm, né? Exato. As coisas boas, Deus vai abençoando. Você Amém. comentou que para cada um ter um pensamento, né? E como que foi para você, no ministro de louvor, administrar esses conflitos, essas cabeças novamente, pensamento, como que foi isso para você? Foi assim, Carlos. Você tinha que ter muita sabedoria, muita conversa. Às vezes aí você também. Eu sempre fui muito coração. E eu acho que a minha mulher sempre fala que eu sou muito coração e eu acabo sofrendo demais por ser coração. O que é ser coração? Né? É você querer tentar, né, acertar as coisas sem muita cobrança, né?
e ser muito amoroso, ser muito paizão. Então esse ser muito paizão, as pessoas, tem muita gente que acaba tirando proveito disso, né? De se aproveitando de você ser, mas o pastor é bonzinho, o irmão Cláudio é bonzinho, vamos fazer que ele não vai achar ruim não. Então por isso eu sofri muito, e isso foi um obstáculo na minha vida, viu? No Ministério do Louvor, porque os meus liderados, que no caso eu era líder do Ministério do Louvor, acabavam se aproveitando um pouco disso. Mas isso aí é complicado, né? Eu sei como que é isso, né? Você tem que. Você acaba abraçando, né? Guardando pra você, pra não tocar, não machucar, não magoar, né? Exatamente, Carlos. Aí você falou também que quando começou a igreja, você ministrava e pregava. Como que você também consegue fazer isso, né? Tipo, como que você administra isso, né? Porque vai preparar uma administração de louvor, né? Você vai orar, vai jejuar, falar com Deus, Deus está ministrando, traz essa palavra na hora do louvor, para me falar, né? Para que a igreja queira. E também tirar um tempo para poder pegar a palavra, esperar Deus falar para você na palavra. Como que você concide com isso? Conciliar as coisas, mas para mim era até mais fácil, Carlos. Para mim sempre foi mais fácil. Eu pregar, se eu ministrar o louvor e pregar, se torna mais fácil. Por quê? Porque o próprio louvor, eu escolho bem as músicas que tem a ver com a pregação, e eu acabo encaixando, fica mais fácil até, né? Fica até mais fácil. E você também do louvor, né? Você falou que foi ali que você conheceu a sua esposa. Foi na igreja. Isso? Meu conhecimento com a pastora foi bem engraçado, porque ela era uma adolescente, ela tinha 15 para 16 anos, eu já tinha 23 para 24 anos. E eu estava ministrando louvor lá no Jardim Leonor, e ela foi à igreja e me conheceu, ela me viu, gostou de mim, mas como ela era uma adolescente, eu não queria namorar com ela. Foi uma luta para mim interna, porque naquela época, 1994 para 95, não é igual hoje. Sim. Até hoje é um tabu para ser quebrado, né? Uma pessoa de 24 namorar uma moça de 15. Mas naquela época era muito pior. Então eu lutei muito para não namorar, mas acabamos namorando e noivamos, né? Foi assim muito rápido, eu esperei ela fazer 18 anos e logo em seguida nós nos casamos, né? Mas foi bem engraçado porque eu não queria. Passei um bom tempo com vergonha de namorar com ela, não pegava na mão dela na rua porque eu tinha vergonha, mas depois as coisas foram acontecendo e foi dando certo. Isso é bom, quando é a vontade de Deus, as coisas vão se encaixando. As coisas se encaixam. Daí com ela você teve suas duas filhas e ela sempre está na igreja. Como que é a sua família servindo a Deus? Né? Como que é ter sua família servindo? Será isso que você sempre buscava, sempre pagava um preço? Né? Eu paguei bastante preço, assim. Eu vou dizer para você, Carlos, a minha esposa, ela tinha algo dentro dela que ela sempre falava que ela não queria ser esposa de pastor. E ela sempre falou, você não inventa de ser pastor porque eu não quero ser esposa de pastor. Então quando Deus me levantou para o pastorado, foi uma barreira muito grande para o coração dela, para ela aguentar. E até ela aceitar, até ela realmente vir para o meu lado como pastora, como minha auxiliar, como ela é hoje, uma bênção na minha vida, dentro do ministério, demorou um pouco. Eu orei muito por ela, pedi muito a Deus para Deus mudar a maneira dela, porque ela não me acompanhava nos cultos, ela ia só no culto da semana, não me acompanhava nada na igreja. Mas Deus trabalhou na vida dela e hoje ela é mulher, graças a Deus, ela é o que ela é, muito abençoada, me ajuda em tudo dentro da igreja, né? Tudo que eu peço para ela me ajuda. Então, minhas filhas também. Então isso que é importante, você falou que orou, pagou peso, que a palavra já fala que não é nem por força, né? E sim pelo Espírito Santo. Não adianta você chegar e falar para ela, né? Eu preciso de você, se você não se dobrar seu joelho e deixar o Espírito Santo trabalhar, né? Exatamente. Porque é o Espírito Santo que faz a obra, né? Então, não é pela força. Não é pela força, é pelo Espírito Santo, né? Isso que, daí eu já penso que ela é. Exatamente. É que se fosse pela força, né, eu poderia até insistir com ela, mas eu não ia fazer. Aí não ia ser uma coisa espontânea, né? Ela ia fazer forçada, não ia render, né? Então, o importante é fazer as coisas pensando em Deus, né? Pensando no reino, nunca para nós. Né? Exatamente. Quando eu entro, ou a minha vontade de ter uma mulher pastor, ou eu ter a vontade de ter umas filhas, nunca daí que não acontece. Exatamente. Quando a gente deixa o eu de fora e coloca para Deus, fala, Senhor, Deus, né? Então você tem que deixar o eu de fora e fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Exatamente. Esse é o primeiro passo. Você desistir das suas vontades, do seu, e aí Deus vai fazendo, né? Por esse momento que você parou de querer a sua vontade, deixou Deus agir pela foi agindo, assim.
Exatamente. Apesar que eu nunca forcei muito assim, não. Eu sempre falei para Deus, eu quero uma esposa que seja minha auxiliar. Se o Senhor me colocou como pastor, eu quero uma mulher ao meu lado que me ajude, que seja a minha parceira, que seja a minha confidente dentro do ministério, entendeu? Que eu possa contar, que eu possa, onde eu estiver, ela esteja comigo. E foi isso que eu sempre pedi. Demorou aí em torno de 1 ano e meio, 2 anos para Deus fazer a obra na vida dela, mas eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de acreditar que Deus iria fazer. Não que ela não fosse cristã, evangélica, ela era evangélica, só que o ministério dela sempre foi criança, ela sempre cuidou das crianças, ela não queria se envolver com a igreja, né? Como mulher de pastor. Então, deixar bem claro isso, porque não o pessoal vai achar que ela não era cristã, que ela não era evangélica. Ela era crente, só que ela não queria se envolver, ela não queria ser esposa de pastor. E foi onde Deus trabalhou. Né? Porque, na verdade, acontece. É complicado, né? O peso muito grande de ser responsável pelas almas, né? Fazer a cobertura espiritual de todas as ovelhas, né? Então é um fardo muito pesado, né? Exatamente. Porque normalmente o pessoal pensa assim, é o pastor, tá ali, mas não sabe como que é a prova, como que é o dia a dia do pastor, como que é o que o pastor, a prova que o pastor passa, né, com todas as suas ovelhas, né, que a palavra de Deus fala assim que o pastor, né, deixa as 99 e vai atrás das 100 ovelhas, né? Exatamente. Então, como que esse para você de estar liderando suas ovelhas, pagar o preço e ver algumas ovelhas se afastar, se perder, como que é Olha, como você se lida com isso? Ô Carlos, no começo, lá no início, nos primeiros anos, era muito sofrido para mim. Porque quando você se doa muito, quando você é um pastor de ovelhas, você se doa para essas ovelhas, né? Você quer o bem delas, você quer trabalhar por eles, você quer ver a pessoa progredindo, você quer ver a família progredindo. No início, porque é assim, a vida de pastor é assim, né? Não é só comigo, os outros pastores, outras igrejas, assim, o pastor tem pessoas que vêm, caminham, vão embora, outras voltam, outras ficam, outras não voltam mais, e assim é a vida do pastor. No começo eu sofria muito, no começo era muito sofrido para mim. Hoje eu estou mais, a gente vai ficando mais velho, você vai ficando mais experiente, você vai entendendo que é assim, infelizmente é assim. Então hoje eu sofro menos, né? Não gosto de perder pessoas, eu acredito que nenhum pastor goste, né? Mas infelizmente a obra de Deus é assim, né? Eu também um dia tive que sair da minha igreja para me tornar um pastor. Para eu entender isso, uma pequena contenda que eu tive com o pastor que era meu pastor da época. E na época eu não entendi, mas eu entendi, porque Deus tinha que me levar de lá para eu me despertar. Então é assim a obra de Deus, né? Pessoas saem, vão frutificar em outro lugar, né? Com o tempo, como você falou, né? Com o amadurecimento foi entendendo isso. Às vezes a gente não entende, né, o processo de Deus. Porque na verdade, como acontece? A igreja é a noiva de Deus, né? Deus vai vir e pegar todas as ovelhas e ter um pastor só, né? Exatamente. Assim que a palavra de Deus diz. Então nosso trabalho de guiar as ovelhas, quando está aqui, fazer um bom trabalho, né? Para poder, quando for essa prioridade de Deus e caminhar para outro lugar, ela sai preparada, né? Foi um bom pastoreio, né? Então isso que é muito importante, né? O que acontece? Às vezes, tem muitas experiências que eu já tive, que quer aprender, quer segurar ainda, além de não ter o bom da sua própria igreja, ainda tira o de ministeriar e fazer a obra de Deus em outro. E a pessoa não frutifica, né? Se ela ficar com você, se a pessoa ficar do meu lado por vontade contrária dela, ela não vai frutificar, ela não vai dar frutos como ela deveria dar, como ela vai dar onde ela está, né? Eu tenho casos da minha igreja de pessoas que foram embora, que são pastores hoje, que estão pastoreando, que né, na época eu não queria que saísse, mas saíram, hoje são pastores, vão ser ordenados a pastores, tem um que vai ser ordenado daqui a pouco tempo. Então são pessoas que vieram, que nós cuidamos, que nós demos oportunidades, pregaram no altar e aprenderam, né, melhoraram e hoje estão aí pastoreando. Então quer dizer, a nossa parte foi feita. Então quer dizer, a minha coroa lá nos céus, eu tenho certeza que minha pedra preciosa da minha coroa está lá. Colocou a semente fortificou. Exatamente. Então agora tem um outro lá está colhendo, outro regou, outro vai colher e assim por diante. É que se você for ver também, na vida fora da igreja também é assim, né? Muitos acontece. Às vezes você planta uma árvore que vai ficar para o seu filho, para outras pessoas, né? Exatamente. Às vezes você nem aproveita aquela sombra daquela árvore. Depois que seu filho vai ver que coloca o seu neto no balanço,
que daí ele vai dar, falar, meu pai começou a obra. Então isso que é importante. Exatamente. Aí você falou também que suas filhas, né, também ajudam você na igreja e tal. Isso. E como que foi? Hoje está um pouco mais complicado, né? Mas na outra época também, cada época tem sua dificuldade, né? Hoje a gente vê as mídias sociais impactando muito os jovens, né? E como que foi você colocar nos caminhos as suas filhas na época, quando elas começaram na igreja, né? Amém. Como que foi? Porque a palavra de Deus diz que encaminha seus filhos e quando eles crescerem, eles não se desviarão. E é uma verdade. Como foi? Carlos, eu vou dizer para você, essa é a maior verdade do mundo. Porque eu vou dizer para você, cara, minhas filhas, elas nasceram dentro da igreja, elas cresceram dentro da igreja, e graças ao nosso Deus, até hoje, elas não se desviaram para palavra nenhuma. Minhas filhas não sabem, graças a Deus, eu digo isso, graças a Deus, elas não sabem o que é o mundo, elas não sabem o que é um barzinho, elas não sabem o que é uma danceteria, elas não sabem que nada disso, porque elas não participaram disso. A vida inteira delas foram dentro da igreja, cuidando da obra, ajudando eu, nos ajudando, talvez com criança, outra no louvor, outra na dança, e assim por diante. Né? Hoje elas estão já adultas, graças a Deus. Eu louvo a Deus porque elas não conheceram esse mundo aí fora, porque esse mundo é muito nojento, né? Infelizmente. E graças a Deus por isso, elas estão caminhando comigo até hoje, e eu creio que Deus tem um ministério para cada uma delas. Que bênção. Então, você falando do mundo aí, né? E o que você tem visto dos tempos de atrás, como você pregava, e dos dias de hoje, como que o inimigo tem agido? Eu particularmente, eu vejo que ele mudou a estratégia, né? Você vê como que o inimigo ele é muito estrategista, ele mudou a estratégia de antes e agora. Como que era ali no seu tempo o agir do inimigo e o de agora? O que você tem visto de diferença? Sabe o que muda muito, Carlos? É que antigamente, a gente costuma dizer, o povo de antigamente, os crentes de antigamente, na minha época, que eu digo lá quando eu era só membro de igreja, eram mais fervorosos, né? Gostavam mais de estar na igreja, vinham mais para a igreja, participavam mais, você fazia vigília, dava lá, eu lembro que na igreja que eu era membro, o pastor fazia vigília, dava 100, 120 pessoas na vigília, saía da igreja 4 horas da manhã, tinha 100 pessoas orando, né? Ia para a mata orar, ia 40, 50, 60 pessoas. Mas era uma outra época, né? Era uma época que não tinha tanta mídia como tem hoje. O que está acabando muito com a igreja, não acabando, deixa eu corrigir. O que está dificultando muito o evangelho hoje, que é uma coisa que é usado para facilitar, mas dificulta muito também, é a mídia. Porque hoje tem o celular, hoje todas essas coisas que tem aí, chama muito a atenção do jovem, né? O cristão, o crente. Eu vou dar um exemplo nessa pandemia que nós tivemos aqui, você fazendo culto online. Então a pessoa se acomodou, muitas pessoas se acomodam. Não, eu vou assistir daqui de casa mesmo, assiste lá o culto online, né? Se acomodou, acho que o culto online para ela basta. Então... E esse culto online é um perigo, porque na verdade acontece. A pessoa pode estar vendo, mas ela está com o celular vendo um vídeo na TV, cuidando da criança, não está focada. Eu desafio uma pessoa a me falar assim, pastor, eu assisto do começo ao fim, sentado na frente do celular, dando glória a Deus lá com vocês, sentindo a presença de Deus com vocês. Eu não tenho, porque a pessoa não fica, ela passa 5 minutos aqui, 4 aí na cozinha, mais 3 aqui, mais 5 na sala, e assim por diante. Quando ela só deixa, e quando não deixa só o celular ligado, o pastor vê que está olhando, mas ela está olhando. Só está lá e o fato está vivo, né? Mas eu sei que é assim. Então, infelizmente, a mídia hoje ela é uma aliada do evangelho, mas também ela se torna uma inimiga, porque as pessoas, né, elas se deixam levar muito por isso, né? Então, que na verdade acontece. Tudo tem esses dois lados, né? Tanto para vir para o lado bom, igual que estamos usando agora para poder impactar as pessoas, e também que o inimigo usa para tirar a verdade de Deus. Um outro ponto que eu vejo também que o inimigo mudou a estratégia, além das mídias sociais também, né? A mídia, principalmente a pessoa fala assim, eu não consigo mais ser cheio na igreja, não consigo mais sentir. A pessoa não consegue se encher na igreja, né? Não consegue sentir a presença, porque fica o dia inteiro vendo vídeo, vendo outras coisas. Exatamente. Como que vai se encher de Deus? Antigamente, a gente no culto, a gente se preparava, a gente orava em casa. Tinha tempo com Deus. Né? Porque o culto é você, hoje em dia todo mundo quer
O As culto é pessoas você vêm para prestar, receber. você prestar um culto para Deus, né? É, o Você culto falar, é vou dar o isso. meu louvor, vou dar meu agradecimento a Deus. Para o seu louvor chegar ao céu e o fogo descer, né? Exatamente. E hoje em dia o pessoal perdeu muito isso. Perdeu. O cultuar, né? A gente hoje em dia está invertido. As pessoas elas retorceram o negócio. Porque nós vemos para a igreja para cultuar o Senhor. O nome já é culto por isso. Culto a um Deus. Nós viemos aqui para cultuar o Senhor. O que é cultuar o Senhor? É adorar, é você vir aqui, se derramar na presença dEle, declarar que Ele é santo, que Ele é digno, que só Ele é soberano. Isso é cultuar o Senhor, é reverenciar esse Deus. E as pessoas hoje elas vêm mais para a igreja para receber. Elas vêm aqui, adora a Deus na hora do louvor, mas não vê a hora da palavra vir falar com ela. Fica esperando o pastor dar uma palavra profética para ela, que Deus vai melhorar, que Deus vai fazer um milagre, que Deus... Então é isso que o povo quer hoje. Infelizmente as pessoas, muitos vêm e não entendem, estão torcendo essa situação, né? Pois é, eu tive muitos exemplos disso, alguns amigos que precisavam do momento de alguma coisa, principalmente de emprego, fez campanha e aí conseguiu emprego e saiu da igreja. E Isso às vezes acontece também, muito. às vezes nem foi Deus que deu o emprego, foi o inimigo mesmo. O que acontece? Você acha que Deus vai abrir uma porta que tira ele da igreja? Eu sempre digo isso para todos que me pediram oração. Ah, pastor, eu arrumei emprego. Eu falo a primeira coisa, o diabo, Deus nunca vai te dar um emprego que vai tirar você da presença dele. Nunca vai. Então, mas eu arrumei um emprego que ele toma todo o meu tempo. Eu trabalho das 8 à meia-noite todo consigo dia. vir na quinta, Eu folgo só um domingo por mês. Eu falo, olha, Deus não te dá algo que vai te tirar da presença dele. Então, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, claro. Mas, se nós perseverarmos um pouquinho mais, Deus vai abrir a porta certa. Eu creio dessa forma. Eu creio dessa forma. Então é outra estratégia. Na verdade, o que eu tenho visto mesmo, o que o inimigo tem feito fortemente, que tem tirado muitos da igreja, ele é tirar a presença de Deus. O que acontece? As pessoas, ela peca, e aí ela se sente envergonhada, e o inimigo age ali, fala, ó, tá vendo, você não tem mais jeito, não adianta, se afasta de Deus. E aí ela vai ficando triste, com vergonha da igreja, pequei, fiz isso, se afasta de Deus. E aí o que acontece? Quanto mais se afasta de Deus, mais o inimigo age. Porque nós temos uma luta, é a carne e o espírito. Aquele que se alimenta mais fica dominante, né? É o que domina. E infelizmente, foi o que eu falei domingo aqui no culto, na pregação. Né? Infelizmente, a tendência da pessoa alimentar a carne é maior do que alimentar o espírito. Porque a carne, ela se agrada muito fácil das coisas. E o que tem de oferenda para a carne nesse mundo aqui é muita coisa que oferece. Prazeres, não é, né? Eu que sou pastor há tanto tempo, eu estou na igreja há tanto tempo, se eu não vigiar, a carne me leva para fazer coisas que eu não queria fazer. Jesus falou, precisamos orar para isso aqui. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se Jesus, com todo o seu poder, precisou tirar espaço para poder orar, para poder fortalecer a espiritualidade, porque sabe que a carne é fraca. A carne é fraca. E é onde o inimigo age. E você acha que Jesus não foi tentado por Satanás, não só no monte, mas na sua vida como homem, né? Porque ele veio para esse mundo como homem, ele teve desejos como você tem, ele teve vontades. Né? Você acha que ele não pensava em coisas que nós pensamos? Lógico que ele pensava. Por isso ele disse que ele teve que se consagrar, ele teve que orar. E assim é conosco. Se a gente se consagrar, se nós fugirmos da aparência do mal, porque eu sei o que é o mal para mim, você sabe o que é o mal para você. Eu sei o que me atrai. E você sabe o que te atrai. Cada um de nós temos um espinho na carne. Né? Eu sei o que me atrai. E se eu der espaço, der legalidade para o que me atrair, eu vou me perder. Então como é que eu luto contra isso? Orando, jejuando, indo para a igreja, porque quanto mais eu estiver na igreja, mais eu vou querer estar. Isso é verdade, a palavra de Deus mesmo diz, né? Fuge da tentação. Resista o diabo, mas fuja da tentação, né? Então, o diabo você vai, luta, bate o pé, repreende em nome de Jesus, mas as tentações que faz te cair, você afasta. Né? Você vende as tentações com covardia, não tem que ser covarde, fugir da tentação. Porque a tentação não é nada mais do que aquilo que você gosta de fazer. O diabo não vai te tentar com algo que você não gosta. Então ele sabe qual é o meu ponto fraco. Então ele vai me tentar em cima disso. Ele vai bater em cima disso. Entendeu? Eu resisto a ele, mas ele fala, não, mas então põe lá na frente dele. Né? Eu sempre falo nas pregações, quando eu prego em outras igrejas, aí eu falo, né, a tentação maior na vida de um homem qual que é? Todos os homens sabem que é a mulher. Não adianta falar, mas eu sou não. É a mulher.
Então, se ele não vigiar, e o diabo sabe disso, ele vai fazer situações, ele vai armar situações para que a pessoa caia, né? Infelizmente é Porque o isso. inimigo ele vem para matar, roubar, destruir. E ele está aí para isso. E ele vai armando, né? Na verdade ele não mata, ele vai, ó, o que acontece? Ele vem roubar, ele rouba a sua presença com Deus. Né? Ele tira a sua roupa, né? Aí ele vem, e daí você que vai tirando as presenças de Deus, vai fugindo, vai se degradando, e aí onde você morre. Muitos se matam, né? Exatamente. Por causa disso. O intuito do inimigo agora é tirar da presença de Deus. Antigamente ele entrava nas pessoas, aí o pastor ia lá e expulsava. Hoje ele está tirando da presença. Aí que é o mais difícil. Porque a pessoa não tem mais vontade, não tem força de buscar Deus. Ela até quer buscar, fala assim, quer dizer, não quer, ela precisa, na verdade. Só que ela não tem força, não consegue. E porque ela se distanciou. E é isso que a gente tem que tentar resgatar. Isso que a gente tem que tentar levar para a presença de Deus. Né? Amém. Exatamente isso aí, Carlos. Perfeito. Porque o importante é buscar a presença de Deus. Que é ali que você vai estar forte. Só que, como que vamos fazer isso se a pessoa não consegue, ela não tem força para... Você já passou por isso? De momento assim que você não tinha mais força, sabe? Você estava triste com algo que te desanimou da carne, ou luta, ou alguma coisa, ou a igreja, alguma coisa que te fez fraco. Claro. Você falou assim, não quero mais, vou desistir, assim como Elias. Porque Elias pediu para morrer, né? Exatamente. Eu tive momentos na minha vida, não foram 1 e 2 não, tive vários momentos de eu querer abrir mão, falar, não quero mais, eu vou desistir do ministério, não quero mais ser pastor, vou congregar, vou ser membro de igreja. Não de Deus, jamais eu falei para Deus, jamais eu pensei em sair da igreja. Isso eu nunca. E Deus sabe que eu nunca pensei nisso. Vou me desviar. Não, nunca pensei nisso. Eu sempre pensei em largar o ministério e virar membro. Não, eu vou membrar, não vou mais ter problema de pastorear. Mas é aquele negócio. Eu também sempre coloquei na mão de Deus a minha vida e falei que seja feita a tua vontade, não a minha. Então eu sempre procurei esperar a vontade de Deus. Por isso que estou aqui até hoje, né? Agora, a vontade de desistir, meu irmão, não foi uma nem duas, várias vezes eu tive. Por quê? Porque a gente tem luta também, né? Todo mundo tem luta, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades, né? Vontade, todos nós vamos ter. O que nós não podemos fazer é alimentar essa vontade e deixar ela dominar o nosso coração. Porque daí você acaba, aí o diabo se aproveita e realmente você desiste. Né? Então, é nesse momento de fraqueza que o inimigo está ali, né? Quando a gente está fraco, né? Só que o problema é o seguinte, às vezes, eu também já passei por isso já. E ainda fiz as mesmas orações que Elias. Cheguei para Deus e falei, Deus, tira minha vida, não quero, me leva, porque eu não quero mais, eu não queria me matar, né? Não cheguei nesse ponto de eu querer me matar, mas eu pedi a morte, é diferente. Falei para Deus, me leva, assim como Elias. Imagina Elias, cara, que falava para Deus mandar fogo do céu e Deus falava, tinha uma intimidade com Deus, Elias. E mesmo assim ainda teve, imagina nós. Ele tendo toda a intimidade que ele teve com Deus, ele teve esse problema, que foi uma depressão, né? Ele foi depressivo. Então, quer dizer, nenhum de nós estamos livres disso, né? O que nós temos que entender é assim, eu não posso deixar que isso gere dentro de mim algo que fique mais forte dentro de mim, né? Eu já tive momentos da minha vida de eu até comentar com a minha esposa, amor, não sei, a impressão que dá que eu estou entrando em depressão. Mas eu sempre lutei muito, Carlos, eu sempre orei muito. E eu repreendia isso, falei, não vou. A hora que eu estou vendo, eu vi que eu estava querendo cair, eu levantava minha cabeça, falando, negativo, em nome de Jesus, eu vou caminhar, vou para frente. Levanta a cabeça e vai, porque senão você se entrega. Então, isso você falou, levanta a cabeça e vai. Mesmo, a gente tem que ir mesmo sem vontade. Sem vontade. E, às vezes, o que acontece? As pessoas, elas vão na igreja, não sentem nada. Porque o inimigo tirou aquela presença de Deus. E Deus, ele não é invasivo. Ele quer que você busque ele. Exatamente. Ele está à porta ali, você bate e ele abre. Exatamente. O diabo não, o diabo ele entra, ele bate, ele te aponta, ele é o acusador. Né? Então o importante é isso, você está na presença mesmo sem estar. Porque ali você está dando autoridade para Deus. Então, você está dando para o Senhor Deus, eu não aguento mais, não sei coisa, mas eu estou aqui. Isso aí. Faça o seu espírito. Isso você tem que estar aberto a falar, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Isso que é o importante. Então você usou muito esse eis-me aqui, Senhor. Sempre, viu, Carlos? Eu sempre procurei dizer, Senhor, eis-me aqui. E eu nunca disse para Deus. Eu disse lá atrás há muito tempo, quando eu fui desafiado a ser ministro do louvor, a ser pastor, eu procurei um dia, muito tempo atrás, eu falei assim, Senhor, eu quero viver Abacuque 3,17. Eu
quero viver isso. Né? Não importa o que eu vou passar, não importa que a figueira não floresça, não importa que não haja pastos verdejantes, não importa que o fruto da oliveira minta, eu vou me alegrar no meu Deus. E eu vou te servir. Eu sempre falei assim para Deus, não importa a situação. E Deus sabe que eu já passei por muitas e muitas. E eu sempre estive na presença de Deus. Por quê? Porque eu me dá força. Se eu já estou com problemas, com dificuldades, eu me afastar de Deus, aí acabou tudo. Entendeu? Eu com dificuldade, mas Deus do meu lado, eu vou vencer. Né? Eu vou vencer. Agora eu com dificuldade, me afastando de Deus, acaba tudo. Não é verdade? É verdade. Por isso que é tão forte aquela passagem do moler do fluxo de sangue. Às vezes, muitas vezes está assim sujo, né? E não quer tocar, não quer vir para a igreja porque acha que está sujo, vão olhar ela desse jeito, né? Mas não ela, mulher, a pessoa, né? Assim suja, Sim. né? E fica com medo, mas na verdade não é. Não pode ter esse medo, tem que vir tocar, Tem que né? vir, Porque não é ela que vai ficar, não vai sujar Jesus. É na hora que ela tocar e sentir a presença de Deus, ela vai ficar limpa. Exatamente. Né? Então eu gosto muito dessa passagem por isso. Deus vai purificar. Né? Que a pessoa tem que, isso que eu falo muito para amigo que fala, não consigo. Eu, não, cara, vai desse jeito que você tá. Todo arrebentado, todo sujo. Vai desse jeito que é ali porque Deus olha o nosso coração. Né? E é assim que Deus olha, né? E é assim que Deus nos chamou, né? É assim que Ele nos quer. Ele não veio para os curados, para os sãos, Ele veio para os enfermos, né? Ele veio para aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está precisando, é para esse que eles veio. Então, do jeito que está, venha e Deus vai te transformar. Do jeito que você é, eu posso dizer assim, viu, Carlos, na minha vida, desde que me converti, o que Deus já fez tanta coisa na minha vida, a mudança que Deus fez em mim, que ninguém aqui me conheceu, que está comigo caminhando hoje, mas os mais antigos, meus amigos mais antigos me conheceram. Eu era realmente era muito complicado para mim ter comunhão com as pessoas, porque eu não conseguia ter diálogo. E eu me sofria muito com isso. Então foi aonde, desde lá para cá, Deus foi me transformando, Deus foi me mudando. E até hoje Deus me muda, né? Deus me molda, Deus vai estar trabalhando na minha vida, né? Porque ninguém é perfeito. Eu também tenho meus defeitos, sei das minhas limitações. Agora, uma coisa eu digo para você que vai estar me ouvindo, né? Deus te capacita, cara. Deus me capacitou todos os dias da minha vida. Deus me capacitou a ser um pastor, Deus me capacitou a ser um ministro de louvor, Deus me capacitou a estar aqui hoje, né? Então, Deus, o que Deus faz? Ele te lança o desafio. Aí, se você falando, Deus, eis-me aqui, eu aceito, o Carlos aceitou o desafio. Deus lançou no coração dele o podcast. Ele colocou na presença de Deus, falou comigo, vamos fazer, vamos acontecer, estamos aqui hoje, né? E assim é. Agora, o Deus ele não gosta de covarde, isso é uma real. Deus não se agrada de covarde. Deus gosta de pessoas ousadas, né? Deus gosta de pessoas ousadas porque os ousados, mesmo sabendo das suas limitações, ele sabe que Deus vai capacitá-los e vai à frente deles. Foi assim com todos aqueles, foi assim com Moisés, foi assim com Noé, foi assim com Davi, foi assim com José, com todos eles, né? Com todos aqueles que viveram antes de nós. Deus foi capacitando, Deus foi falando, Deus foi dando palavra, Deus foi mostrando o caminho, né? E Ele sempre cuidou do seu. É isso que eu penso, sabe? E quando você sentiu no coração, quando você se converteu e sentiu no coração o seu chamado de fazer, você já foi direto ou você relutou, né? Porque eu relutei bastante. Né? Eu não relutei não, viu, Carlos? Quando eu vim para a igreja, o Ministério do Louvor, eu sempre gostei, então eu já fui de cara. Agora, o pastorado, quando eu cresci ouvindo minha mãe dizer que eu seria um pastor. Minha mãe era muito evangélica, sempre foi crente, e ela me consagrou no ventre dela. Ela falou, filho, eu te consagrei no meu ventre e você vai ser um pastor. E eu falei para Deus, mesmo sem saber que você era um homem e seria um menino que ia nascer, eu falei, eu consagro ele a um pastor. Então, eu cresci ouvindo minha mãe dizer isso. Então, eu fui crescendo e Deus foi caminhando, foi me direcionando. Então, assim, eu não tive muita barreira. Quando eu vim para o pastorado, eu só falei, como eu já tinha falado para Deus que eu jamais diria não para Deus, quando Deus me chamou, eu falei, Deus, eu não sou capaz. Diante do Senhor, eu tenho muitas limitações, mas o Senhor me capacita. O Senhor está me chamando, é porque o Senhor sabe que eu posso fazer, então eu vou fazer. Né? Comigo, eu relutei muito. Até que esse projeto aqui já tem um tempo que está no meu coração. E esse foi uma ferramenta que ele estava me usando para o meu chamado. Amém. A mesma coisa que você falou.
eu me converti, eu tinha 18 anos quando eu me converti. Depois eu saí também, e depois eu voltei. Todo esse tempo que eu gosto muito de visitar a igreja, sabe? Várias igrejas. Toda igreja que eu ia, parecia uma irmã que nunca vi na vida lá, voltava para mim e falava: irmão, fica firme na fé, que você tem um chamado, você está relutando com o seu chamado, você tem um chamado. Uma outra irmã trouxe um monte de gravata, falou: essas gravatas aqui é porque você vai pregar e essas gravatas você vai usar. E eu lutando com isso, né? Falei: pô Deus, eu sou tímido também. Sou muito tímido, não sou muito bom com as palavras. Deus que tem me capacitado. E aí, quando eu apareceu esse projeto, eu falei: então Deus, é o seguinte, eu vou fazer. Parei de ir e vou fazer. Aí você pensa assim: nossa, então agora começou a bênção. Não, aí começou o levante. Aí começa o levante. Né? Por isso que eu falo pra você, às vezes as pessoas vão querer ir na igreja, acham que vai vir maravilha. Falar: vou lá, vou aceitar Deus e não vou ter provações. Mas nós somos o povo do Egito. O povo de Deus já veio do povo sofrido, já veio de luta. E é aí que molda seu caráter. Exatamente. Né? Não é a gente vê quando a gente está bem, na bênção, a gente está de boa. Agora, quando na adversidade, que a gente vê nosso caráter, que Deus vê. Então foi onde que eu falei para Deus: eu vou, e aí começou o levante. Vem por aí mesmo. E aí a gente vê. Porque... Teve muito levante, né? Quando você postou, como que foi isso? Teve bastante levante. Passei por muitas dificuldades, passei por muitos problemas no próprio ministério, pessoas que não acreditavam no meu chamado, pessoas do próprio ministério, amigos meus, pastores, que o Claudião, pastor, esquece. O Claudião não vai ser pastor nunca, entendeu? Porque eu sempre fui um cara muito brincalhão na igreja, eu sempre fui um cara muito assim: não, Claudião não vai ser pastor nunca. Né? Então, eu tive muitas palavras que lançavam contrário àquilo que Deus me chamou. Tive problemas na própria igreja, de pessoas que se levantaram, que tentaram me prejudicar. Irmãos, bota uma coisa no teu coração: o ministério, Deus vai cuidar de você, Deus cuida de mim. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa feliz, tenho uma família maravilhosa. Deus cuida da minha família, Deus cuida das minhas filhas, da minha esposa. Passamos por luta, mas Deus está sempre cuidando. Agora, bota uma coisa na tua cabeça: as pessoas vão se levantar contra, vão falar mal. Não nos preocupeis com o dia de amanhã, é aquilo que nós temos que viver isso. Né? O dia de amanhã pertence a Deus, entendeu? A Bíblia diz que lá no passado perseguiram aqueles que viveram antes de nós. Então o Senhor diz: regozijai-vos, né? Porque assim como perseguiram aqueles que foram antes de nós, vão perseguir a vocês também. Vai perseguir a mim, vai perseguir a você. Agora Deus está conosco, Ele vai me dar o livramento. Ele tem me dado e vai te dar o livramento. Eu tive muitas situações na igreja de pessoas, eu fui até caluniado, calúnias que inventaram de mim, entendeu? E hoje eu estou aqui, forte, firme, crendo no Senhor. Deus me cuidou todas as tribulações, e eu permaneço aqui na presença dele. Como Deus é maravilhoso, né? O Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir a ação, né? Porque, como você falou, o cara nunca vai ser pastor. Porque as pessoas olham com os olhos, né? Deus olha com o coração, né? Exatamente. A gente vai ser também como Davi, né? Samuel chegou para ungir Davi, trouxe todos os filhos, esqueceu o filho. Como o pai esquece o filho? Mas é aquele que ninguém botava fé nele. Ninguém falou: isso aí jamais vai ser. O próprio pai não botava fé nele, então, e é esse que Deus quer, né? Então, aquele que ninguém acredita que vai ser, é o que Deus faz ser. Então, às vezes você está aí, ninguém acredita em você, você se acha desanimado. Tá vendo? Deus, ele olha o coração, né? O importante é você estar com o seu coração na presença de Deus. Levanta a tua cabeça e segue em frente, meu irmão. E também o importante é como você age diante do seu erro, né? Deus olha muito isso, né? Tipo assim, você já teve alguma vez que você errou e conversou com Deus? Como que foi? Sim, a gente erra, né? A gente é ser humano, né? Toma decisão errada, fala o que não deve, né? Peca, porque nós pecamos também. Você peca no falar, no olhar, né? Então é lógico, a gente pede perdão, Deus nos perdoa. O que nós não podemos é persistir no mesmo erro sempre, né? Deus ele vai perdoar. E lógico que eu tive situações na minha vida de esmorecer, de pedir perdão para Deus, de botar o joelho no chão, de chorar na presença do Senhor, né? De desespero, né? Pensando em desistir, jogar tudo pro alto. Mas eu sempre soube que Deus ia cuidar de mim. E cada vez que eu pensava em desistir, eu lembrava do que eu falei para Deus: não importa o que eu faça,
eu vou estar na tua presença. Quando eu falei para Deus que eu ia viver Abacuque 3,17, e cada vez que eu pensei em desistir, eu lembrava de Abacuque 3,17. Eu falei, eu não posso parar, eu não posso desistir, não posso deixar de fazer a vontade do Senhor. Então, como eu falei, o que vai valer é o que você vai fazer diante do seu erro, do seu pecado. Isso vai diferenciar, porque você vê Samuel, Saul, quando errou e foi contestado por Samuel, ele deu desculpa. Ele falou, também você não estava aqui, Deus não falava comigo. Ele deu desculpa diante do erro. Davi, errou, quando o profeta Natan chega nele, ele rasga suas vestes, clama a Deus e fala para Deus, não permita sair a tua presença de mim. Tá vendo? A diferença de você agir no pecado. Nós somos falhos, nós vamos errar. Mas como que você vai agir diante do seu pecado? Você não vai dar desculpa? Você vai cair, né? Então o importante é você pedir perdão para Deus, buscar se fortalecer na presença de Deus e não dar desculpa. Né? Deus não gosta de quem dá desculpa. Não gosta, Deus não se agrada. A pessoa deu desculpa, por isso que eu falei aquela hora, né? Deus não se agrada de covardes. Né? Deus, ele quer pessoas ousadas. Por que Deus honrou Davi? Porque Davi, além de ser, ele não tinha nada que pudesse fazer de uma pessoa perigosa. Ele era uma pequena estatura, era magrinho, pequenininho, raquítico, mas ele era ousado. Entendeu? Quando ele ouviu falar que o gigante estava lá provocando todo mundo, ele falou, negativo. Vocês estão aí se acovartando diante de um cara desse filisteu, desse incircunciso, nós vamos lá, eu vou lá e vou me levantar contra ele. Foi o que ele fez. Ele foi aonde? Ele foi lá em nome do Senhor dos Exércitos. Foi o que ele falou para ele. Você vem contra mim com espadas, com lanças, com cavalos, com carros, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Foi que ele venceu. Porque foi focado, foi ousado, porque ali foi uma ousadia. E Deus honrou a vida dele. E Deus, ele está ali, depende do seu pecado, ele está ali para te escutar o que você. Deus, ele está ali para te escutar, né? Depende de você errou, ele está ali para te ouvir, né? Como Adão, quando errou, Deus vai atrás de Adão e pergunta, cadê? E Adão se escondeu, não foi falar com Deus. Exatamente. Ele se escondeu. E quando Deus perguntou, ele também deu desculpa. Então, exatamente. Deus, ele não quer ouvir sua desculpa, ele quer ouvir de você. Errei, Pai, me perdoa e vamos continuar no caminho. É isso aí. Deus, ele sabe que você erra, não? Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe disso. Deus, ele sabe que eu vou errar, ele sabe que eu vou pisar na bola. O que eu não posso é desistir diante do meu erro, entendeu? Me envergonhar e fugir da presença de Deus, como fez Adão. Né? Ele errou. Né? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter procurado Deus assim que ele pecou, pedido perdão. Ele esperou Deus vir procurar ele, esperou Deus vir atrás dele, porque ele se envergonhou, né? Fugiu da presença de Deus, e ele fez ao contrário do que ele deveria ter feito, porque ele deveria ter ido buscar Deus. Senhor, a mulher que o Senhor me deu me fez pecar, olha, eu errei aqui, meu Deus, não tem misericórdia de mim, vem para a minha presença, chamar Deus. Não, ele esperou Deus vir. Você acha que Deus não sabia que ele tinha pecado? Deus sabia. Você acha que na hora que Deus chamou ele, onde você está? Deus sabia. Agora, né, não podemos nos retrair e deixar que o pecado, né, gere consequências da nossa vida. Você vê, né, como que é maravilhoso, né? A gente fala de Deus aqui, vai a hora que a gente nem vê. Como que é bom falar de Deus aqui. Na hora a gente fala da presença de Deus, a gente vai indo. Na hora que vem, já deu 1h30, 2 horas, a gente para, né? Finalizar aqui, agradecer ao pastor, né? Por ter tirado tempo para falar com nós, levar a mensagem para vocês de ânimo, levar a palavra de vocês para não desistir, levar a palavra para vocês que é complicado, a vida cristã, o ministério, o chamado, é difícil, tem que pagar um preço. Agradecer por estar sua presença aqui, que o senhor possa estar finalizando, falando para eles aí, como que você deixa para eles aí um texto, uma palavra, uma passagem, falando para eles da sua vida, desânimo para conseguir assistir e servir a Deus, né? Que é importante para Deus. Amém, meus queridos, amém. Foi um prazer participar com o Carlos aqui, participar com vocês. Espero que você tenha sido edificado, abençoado com o que nós falamos aqui. Né? O mais importante, meu irmão, nunca desistir, sempre seguir em frente. Não importa as dificuldades, Deus está olhando por você, não importa o problema, Deus está olhando por você. Se você entregar a tua vida para Ele, se você entregar o seu viver para o Senhor, né? Não tomar de Deus a tua vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei, eis-me aqui, né? Então, eu sou de Deus,
Então quem decide a minha vida é Deus, não sou eu mais. Então a decisão de Deus para a minha vida é sempre a melhor. Para a tua vida também é sempre a melhor. Então siga em frente. Está sofrendo? Siga em frente. Está com dificuldade? Siga em frente. Daqui a pouquinho as coisas vão melhorando, Deus vai abrindo porta, Deus vai fazendo as coisas acontecer e você será abençoado, né? Não só ministerialmente, mas também na sua vida particular, né? Com família, com filhos, com esposa. O importante é nunca desistir. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém, meus amados. Boa noite. Todos tenham uma noite abençoada aí. Vamos seguir o canal. Aquele que não seguiu ainda, vai lá, já siga. Entra no YouTube, segue o canal. Vai no Instagram também, já segue a gente lá. Cada dia vai estar entrevistando aqui pessoas para estar te levando a palavra. Semana que vem vou estar entrevistando o pastor Roberley. Amém. Amém? Então vamos lá, já deixa seu like lá, compartilha com seus amigos. Vamos levar a palavra de Deus ao mais longe possível. Tá? Quero agradecer a todos, uma boa noite.